Olá, tudo bem, pessoal? Vozinha nasalada, né? Para essa semana, a gente vai fazer a correção das atividades da última lista. Queria falar um pouquinho, assim, rapidinho, sobre o que tem na lista da semana anterior. A gente tem uma introdução aos estudos da cultura africana. A gente deve continuar nesse conteúdo ainda por mais 1 ou 2 semanas. Nos próximos, falando mais especificamente da arte africana, mas eu achei muito importante que para a gente iniciar, a gente pensasse um pouquinho, né, nessa necessidade, né, de se estudar e de se saber um pouquinho também da história da África, que muitas vezes é negligenciado. Eu, pelo menos, eu particularmente, foi um conteúdo que foi bem negligenciado na minha educação e eu acabei tendo contato com isso já na universidade. Então, assim, a justificativa óbvia para a gente fazer esse estudo é o fato inegável de que a cultura africana ela é alicerce da formação cultural brasileira, né? Assim como a cultura indígena. E é importante também a gente entender esse processo, né? Esse processo de escravização, esse processo que provocou tanto sofrimento para esse povo, mas que mesmo assim eles encontraram formas de se unir, de se expressar, de criar tradições, de criar raízes aqui no país para o qual eles foram trazidos à força. E para a gente também elucidar algumas questões, né? Porque a gente ainda tem problemas sociais muito sérios no Brasil provocados por conta de racismo, de um racismo que muita gente fecha os olhos para a existência dele, de um racismo que muita gente diz que não existe, ou que muita gente deturpa, né, o próprio conceito do que é, sem parar para pensar no quão penoso foi historicamente, assim, para a comunidade negra do Brasil. Então, a gente precisa sim estudar essa situação, estudar todas as questões que estão em volta disso, independente da sua cor de pele, né? Porque isso vai trazer uma conscientização, né? Pelo menos existe uma esperança de que traga e de que a gente entenda. Então, por exemplo, vocês devem ter percebido que o texto não diz os escravos, porque a gente precisa entender que escravo não é a condição deles. Não é isso que eles são, né? Esses africanos, eles passaram por esse processo de escravização. Eles foram escravizados, mas eles não são escravos. Então, quando a gente começa a mudar essas pequenas coisas, a gente começa a ter um pouco mais de consciência, de empatia, e a gente tem a possibilidade de aprender a valorizar de fato, né? A riqueza que a gente herdou desse povo. Então eu coloquei um vídeo lá que faz um apanhado sobre a história da África, e a gente, a partir daqui, então, começa a voltar um pouquinho o olhar, né, para o continente africano. Então, a gente tem lá a primeira questão. Após assistir ao vídeo, você acredita que recebemos informações suficientes no nosso dia a dia sobre o continente africano? Aqui, resposta pessoal, tá? Eu particularmente acredito que não, mas eu quero que vocês digam de acordo com o que vocês pensam mesmo. Questão 2. Ainda segundo o vídeo, você já havia recebido as informações contidas nele? Você tinha a dimensão da importância da África para a história da humanidade? Qual é a importância de receber essas informações para você, tá? Então, resposta totalmente pessoal também, certinho? Não vou ficar falando muito porque eu não quero influenciar a resposta de vocês. Lembrando que essas questões todas, essas listas todas que eu tô passando, vocês podem copiar as perguntas, responder no caderno e depois mostrar pra mim quando a gente retornar, tá? E sempre que tiver dúvida, falando aqui no meio do vídeo pra não correr o risco de esquecer de falar lá no final, a gente tem as aulas de estudo orientado. Então, eu tô disponível todas as quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde.
e das 4 às 5, e na sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, para tirar dúvidas. Se tiver dúvida, por favor, entra, tá? E conversa comigo. Tá? Se quiser, pode até bater um papinho. Mentira. Eu tenho que atender outras pessoas. Mas sim, mas usem esse canal, tem muito pouca gente usando, tá bom? Questão 3. Como os colonizadores tratavam os africanos trazidos para o Brasil e que passaram pelo processo de escravização? Aqui eu coloquei a resposta de acordo com o próprio material que eu enviei, tá bom? Então, só dei uma organizada na resposta. Então, ficou assim. Eles eram forçados a deixar tudo que lhes pertencia para trás, incluindo suas famílias. Aqueles que pertenciam ao mesmo grupo eram separados e misturados em etnias diferentes e espalhados por diversas regiões. Como eram submetidos a trabalho extremamente pesado e forçado, o objetivo era impedir que os africanos escravizados se organizassem contra o explorador, visto que se viam submetidos a trabalho extenuante, convivendo com pessoas de crença e língua diferentes. Mesmo assim, conseguiram estabelecer meios de preservação de sua memória e cultura. O que é isso daqui? Além de serem trazidos à força, inclusive existia uma árvore que eles tinham que andar em volta dela, que se chamava Árvore do Esquecimento, né? Que era para deixar para trás tudo, assim, tudo que pertencia. A gente teve gente que foi escravizada e que era rei, enfim, que era líder de tribo. E vieram várias etnias diferentes. E existiam diferenças linguísticas até, tá? Diferenças de costume, uma série de diferenças entre essas etnias. Para evitar que eles conseguissem se organizar contra o colonizador, no caso, o europeu, né? O português, europeu, enfim, eles eram misturados. Então, aqueles que eram de uma mesma etnia, eles eram misturados com outras e eram mandados para diferentes regiões do Brasil. Só que mesmo assim, muitos desses africanos conseguiram se organizar de alguma forma e através de criação de códigos próprios, de linguagem, através da junção de alguns desses costumes, eles conseguiram aos poucos ir criando as próprias memórias, as próprias tradições, e que isso vai ser o que ajuda também a criar a própria cultura brasileira de forma geral. Desde religiosidade até a língua e tradições, culinária, etc, etc. Número 4. O que é diáspora africana? Aqui vocês vão ver muito o termo dispersão, né? Então, dispersão é quando você meio que espalha, né? Você desloca de um lugar e meio que espalha. Então, a gente vai ter como resposta, que está no material de vocês também, dispersão dos africanos pelo tráfico atlântico de escravizados. Ou seja, é o processo de retirada forçada dos africanos de seu continente e sua dispersão para o outro lado do oceano, sobretudo as Américas. Foi responsável por mesclar culturas e ligar as populações negras dos dois lados do Oceano Atlântico. Tá? A parte legal da história é justamente do ponto de vista cultural, mas é esse processo de retirada forçada e de atravessar, né, o oceano naqueles navios e chegar aqui nas Américas. Questão 5. Nos dias de hoje, existe racismo no Brasil? Justifique sua resposta. Essa também é resposta pessoal, tá? Dizer se sim ou não e por quê. O que você pensa a respeito disso, certo? Quando a gente voltar presencialmente, a gente faz uma roda, faz um debate, tá? E a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Certinho? Então, bom trabalho, boa semana.